Bem-vindo a este vídeo e bem-vindo a este vídeo, cujo tema é Asterix e o novo paradigma mundial, no qual eu vou falar um pouco desta nova dimensão social ou desta revolução que nós estamos a viver, que é a preparação para um novo paradigma mundial, precipitado ou desencadeado pela chamada crise do Covid-19. E vou aproveitar, uma vez que nesta semana faleceu Hugh Derruzot, portanto, um dos ilustradores e criador da Asterix, para fazer também uma homenagem a todos os criadores do imaginário infantil e fazendo também uma ponte com alguns princípios filosóficos e com alguns princípios práticos da astrologia. E, para quem não me conhece, o meu nome é João Medeiros, sou astrólogo, já desde 98, e é com muito gosto que faço esta exposição. Então, a pergunta que se coloca é: qual é que é este novo paradigma que nós estamos a viver? Qual proposta é esta? E eu lembro que, astrologicamente, nós estamos a viver no último ano, num ciclo de 200 anos, muito focado no desenvolvimento através do elemento Terra, na astrologia, e que, a partir do fim de 2020, 2021, assumimos em pleno um paradigma social, político, focado no elemento ar. E, portanto, esta transição não é uma transição que tenha sido feita, embora estejamos a sentir de uma maneira abrupta agora, já tem sido feita ao longo das últimas décadas, mais ou menos acentuadamente. E, para quem não tem ideia do que é que representam estes dois elementos, eu lembro-me que a Terra é o elemento associado às coisas da matéria, portanto à fisicalidade, ao dinheiro, à comida, ao corpo, à casa, enquanto que o ar tem mais a ver com o domínio da mente, dos pensamentos, das ideias e da sociabilização entre as pessoas. Portanto, tem muito a ver também com as linguagens. Portanto, o que nós assistimos é, de certa forma, já uma transição para um peso maior das atividades sociais e económicas baseadas no ar e não tanto na terra. Um exemplo assim mais nítido é a chamada Revolução Digital, a dar lugar à Revolução Industrial, na qual a sociedade viveu muito, ou cresceu muito, em torno da sistematização e da automatização das fábricas, e em que houve uma grande evolução do ponto de vista da produção, da saúde, dos bens materiais. Agora, as grandes corporações, de certa forma, e esse paradigma começou a dar lugar, sobretudo a partir de 1980, 1990, à tal revolução digital e à era da internet e das redes sociais. Portanto, o que é que acontece? Acontece, como já repararam, que cada pessoa tem uma voz e tem uma cara para a comunidade global. Por exemplo, no Instagram, por exemplo, no Facebook, por exemplo, no Twitter. Então, isso não acontecia de antes, ou seja, cada ser humano não tinha forma de comunicar com o resto do mundo, muito menos de forma instantânea, ou de se dar a conhecer de uma maneira tão direta. Por exemplo, hoje em dia, qualquer pessoa que tenha um computador e internet pode literalmente criar o seu próprio canal de televisão, por exemplo, através do YouTube. Então, de certa forma, há mais espaço para também a individualidade poder se afirmar. Outro exemplo, um pouco mais trivial, mas importante, é a própria moeda, o próprio dinheiro, em que cada vez menos nós utilizamos o dinheiro em metal, ou mesmo em papel nas notas. Fizemos uma transição para os cartões bancários. Hoje em dia, até nos telemóveis, nós já podemos fazer pagamentos, mas o que conta realmente é que o dinheiro, neste momento, está simbolizado nos códigos que nós utilizamos para fazer esses pagamentos, ou seja, códigos da própria mente. Ou seja, por um lado, tínhamos o metal, as moedas, as notas,
e agora temos aplicações eletrónicas e códigos mentais apenas como representativos do dinheiro. Já para não falar, por exemplo, das chamadas criptomoedas ou moedas virtuais. Outro exemplo interessante é que nos últimos anos, como é óbvio, temos visto um enorme desenvolvimento dos transportes aéreos. Pese embora em 2020, com a crise do Covid-19, tenha havido um aparente retrocesso. Contudo, atendendo ao paradigma de ar dos próximos 20 anos e 200 anos, é possível que a aviação ou que os transportes aéreos e os drones, portanto, que evoluam muito. Só que provavelmente não serão estes aviões, por exemplo, com este recurso ao combustível que têm. Ou seja, terá que ser numa lógica mais de recursos sustentáveis. Outro exemplo também importante tem a ver com, de certo modo, algumas descobertas da ciência, tanto da física como da própria medicina. No caso da física, o que está a acontecer é que, na medida em que os investigadores começaram a investigar os átomos, os prótons, os neutrões, os quarks, começaram a chegar à conclusão que a matéria física que nós vemos é constituída 99,9% por espaço vazio. E que, portanto, a ilusão que nós temos da matéria é mesmo isso, ou seja, é mesmo uma percepção dos sentidos que não corresponde exatamente, segundo a física, àquilo que esses objetos são, que na verdade são, de certa maneira, energia em movimento, campos eletromagnéticos, e aqui no sentido da linguagem dos arquétipos, é como se a matéria fosse oca, ou seja, como se a matéria fosse quase feita 99% de ar. Portanto, o que também corresponde a uma mudança de paradigma sobre o que é isto do universo, o que é isto desta complexidade, deste sistema no qual nós vivemos, ou desta matriz. Portanto, outra descoberta ou outras linhas de investigação, neste caso da medicina, apontam para que os pensamentos possam ter também influência nos estados fisiológicos e, portanto, nas doenças. Sejam pensamentos mais negativos, sejam pensamentos mais positivos. E, portanto, que há aqui uma interligação mais forte do que se pensava entre a natureza do pensamento e da mente, da psique, do interior, versus a natureza exterior, da realidade concreta, aparentemente. E, portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Que esse novo paradigma é um paradigma que enfatiza mais a importância e a força das ideias, dos pensamentos, e como se os pensamentos e as ideias tivessem tanta importância como a própria realidade material e que até, de certo modo, estejam a preceder a realidade material e, nesse aspecto, hierarquicamente superiores. E, portanto, esse arquétipo também implica que pensamentos persistentes possam ganhar uma forma concreta, seja uma forma mais positiva, menos positiva, mas tem esse poder. Portanto, o que é que isso tudo tem a ver com o Aquário, a tal grande era que já está em curso e que é acentuada nestes próximos 20 anos, que são um ciclo também de Aquário. Portanto, no fundo, é a importância da mentalidade forte, dos pensamentos persistentes para ultrapassar os problemas e da criatividade intelectual. Agora, a pergunta é, para além disto, portanto, esta criatividade intelectual a ter impacto na matéria. Agora, como eu estava a dizer, a pergunta é, o que é que isto tem a ver com a astrologia? E aqui temos a astrologia. Então, o que é que esta mudança de paradigma, como é que isto se liga com a astrologia? Portanto, na verdade, durante muito tempo, tentou-se explicar a astrologia num paradigma científico de terra. O que é que eu quero dizer? Num paradigma, digamos assim, mais aristotélico, baseado na matéria.
ou entre as ligações entre objetos materiais. Por exemplo, toda a gente sabe que as marés têm uma ligação com o ciclo da Lua, bem como a ovulação das espécies, bem como o ciclo menstrual das mulheres. Esse é um exemplo dessa ligação mais física, digamos assim, entre a posição dos planetas e a nossa realidade aqui concreta. Existem outros exemplos, como por exemplo, a posição dos planetas tem de facto influência na dinâmica dos ventos solares e já está provado que os ventos solares também têm influência nas ondas do cérebro do ser humano. Portanto, quando há determinado enquadramento de alguns planetas em determinados ângulos, têm tendência a provocar determinado tipo de vibração de tempestades solares, por sua vez com efeitos a nível do cérebro. Portanto, isto são explicações que fazem sentido e que portanto, têm bastante lógica. Contudo, não explicam a astrologia em completo e nas suas diversas manifestações e nas suas diversas utilidades. E o que explica melhor, na verdade, o funcionamento da astrologia é mais próximo do modelo platónico do que do modelo aristotélico, o que significa que o peso das ideias, o peso dos arquétipos como modelos da realidade e do plano mental como algo tão relevante como o plano material, o plano da psique, o plano interno, é um modelo já mais congruente com o modelo astrológico. E, portanto, só para recordar o que são arquétipos, os tais modelos primordiais, portanto, são manifestações, tudo é manifestação de uma ideia abrangente. Por exemplo, todas as mães, simbolicamente ou arquetipicamente, estão ligadas ao arquétipo geral da mãe. Claro que cada uma tem uma manifestação muito singular, muito única, mas a ideia central é comum a todas elas, que é nutrir, que é amar, que é proteger e por aí. E, portanto, nesse sentido, é como se todas as formas de vida pudessem ser descodificadas em linguagens de arquétipos, ou seja, de símbolos fundacionais das energias de vida do universo. Mas, ainda mais importante, ou tão mais importante do que isto, é lembrar que, segundo este princípio, de facto, a realidade material pode ser muito mais ilusória do que nós pensamos e pode ser uma percepção da mente apenas. Ou seja, na verdade, nós temos um grande filtro, que é a nossa psique, que é a nossa mente, da realidade externa. E não podemos ter a certeza absoluta que as dimensões externas são tão objetivas assim. Portanto, e o que é que isto significa, entrando no tema que eu vos queria apresentar aqui? Significa que os pensamentos, as ideias, as histórias, os romances, os personagens dos mesmos têm também uma dimensão real. Desde que existam na nossa psique, não podemos dizer que não tenham uma dimensão real e digna de respeito e que não tenham uma orgânica própria. Não só uma orgânica própria, como uma ressonância arquetípica. Ou seja, também estão em ressonância com todo o sistema externo, simbólico, planetário, solar, no qual, ou no momento em que surgiram. E, portanto, resumindo um pouco esta ideia, nós temos um poder criador imenso na nossa mente e todos somos criadores de universos. E que as nossas ideias persistentes sejam ideias de, por exemplo, de negócios, de uma marca, de uma história, de, sei lá, de um filme que queiramos fazer, de um produto que queiramos criar. Portanto, tudo isso, mesmo que não tenha um corpo orgânico em carne e osso como ser uma pessoa, é uma realidade. Pode ser uma realidade mais ou menos conceptual, mas é como se houvesse uma dimensão qualquer do universo que suporta essa mesma realidade onde isso existe. E, portanto, daí, do ponto de vista astrológico, ser possível interpretar ou conhecer ou encontrar, uma vez que tem uma filiação temporal, uma marca nasce no momento do tempo e do espaço, tal como um livro. Portanto, é possível localizá-la nesse mesmo segmento de tempo e espaço
e perceber a sua ressonância arquetípica e a sua lógica interna. Portanto, na verdade, há muita gente que não sabe isto, mesmo do ramo da astrologia. Por exemplo, as marcas também têm mapas astrológicos. Mapas esses ressonantes com quer o conceito, quer a ideia, quer o tipo de produto que transmitem. E quem diz marcas diz muitas outras coisas. O que não é tão fácil é definir ou encontrar o momento desse nascimento concreto. Num bebê é fácil, porque o bebê nasce, sai da barriga e chora da mãe. No caso de um produto, e mesmo no caso até da própria história dos países, não é fácil dizer que a partir de um certo momento, a partir dali, pronto, nasceu. É, na verdade, um contínuo. Qual é que é o critério que nós utilizamos? Tem que haver um simbolismo mais forte. Por vezes, esse simbolismo mais forte tem que ser aceito pelo coletivo, ou reconhecido pelo coletivo, para nós dizermos que foi aquele momento preciso, ou minuto preciso, ou hora precisa, nascimento daquela marca, ou nascimento daquele produto, ou nascimento daquele livro, ou da fundação daquele país. E, portanto, como na maior parte dos casos não há uma hora, portanto há a data, mas não há hora, há alguns critérios que costumam ser utilizados. Um dos critérios é considerar o meio-dia solar como um mapa de referência, sobretudo no caso das marcas, quando não há forma nenhuma de saber a hora. Pode acontecer também ser o nascer do sol e como outro mapa possível, hipotético, para estudarmos esses mesmos indicadores. Eu vou dar alguns exemplos, sobretudo no caso das marcas. O próprio Facebook nasceu com o Sol no signo de Aquário e com possível ascendente de Gêmeos, o que tem tudo a ver com a estrutura, com a natureza, com a função social que o Facebook tem. Outro caso interessante é a Volvo, que nasceu com, por exemplo, um Sol no signo do Carneiro e o tem no seu símbolo, no seu logo, o planeta Marte, que é basicamente o governante de Carneiro. Outros exemplos, a própria Coca-Cola, existem outras marcas mais associadas à alimentação e ao prazer de comer ou ao prazer de beber, foi vendido pela primeira vez no signo de Touro. Então, está muito associado também ao prazer de um alimento físico ou de uma bebida. Então, isto para dizer que é possível interpretar, é possível reconhecer essas mesmas energias, embora isto não se interprete exatamente da mesma forma do que o mapa de uma pessoa, uma marca de uma realidade fictícia, ou de um romance, ou de uma história. E daí também o interesse de nós vemos um exemplo concreto, que é o exemplo do Asterix. Então vamos a isso. Entrar no tema, o mapa da Asterix. Bom, o Asterix é uma banda desenhada que nasceu no fim dos anos 60 e que teve um crescimento fulgurante. Aliás, teve logo uma estreia fulgurante e, como a maioria deve saber, foi disseminado em todo o mundo e, portanto, está muito presente no imaginário de muitas pessoas, de muitos jovens e de muitas pessoas de uma idade adulta e que cresceram com esse mesmo imaginário. Então, como eu referi, como celebrou-se a partida ou aconteceu a partida de um dos criadores, eu resolvi apresentar este tema sabendo que é difícil, não é fácil encontrar uma hora exata de nascimento de uma banda desenhada ou de um livro. Então, por hipótese, podemos aceitar que é o que acontece na maior parte das marcas, o momento, se bem que isto não é exatamente uma marca, mas são personagens que nós estamos aqui a querer estudar, como no caso do Asterix, o momento em que essa marca é lançada para venda pela primeira vez ao público, ou seja, o momento em que o negócio abre ao coletivo, está pronta, está preparada, normalmente
é a data considerada mais historicamente importante para fazer lá está, esse estudo da ressonância arquetípica e, no fundo, da função que essa marca, ou que essa energia, ou que essa personagem vem desempenhar, e também das suas forças. Então é isso que vamos ver. Aqui temos a capa de lançamento do primeiro número da Asterix, o Gaulês, que foi lançado numa coleção, uma coleção pilote, a 29 de outubro de 1959, uma revista francesa, ora desconhecida, em que apresentou pela primeira vez estas histórias fantásticas dos irredutíveis gauleses. E, portanto, estamos na presença do quê? De um herói guerreiro, ou de dois heróis guerreiros, cómicos, com forças sobrenaturais, vivendo numa aldeia que resiste ainda e sempre ao invasor romano. E, portanto, aqui a questão que se coloca, principal, é, não havendo uma hora de nascimento, ou em termos de investigação, temos aqui duas hipóteses, como eu referi, que é uma ideia solar, ou seja, o Sol no ponto médio do céu, o nascer do Sol é uma hipótese, ou é a hora plausível para a abertura das bancas, que normalmente é 8, 9 da manhã, 7 da manhã, qualquer coisa por aí. Em qualquer caso, e voltando às personagens do Asterix, é importante conhecê-los. Portanto, Asterix é uma personagem com as seguintes características: pequeno, esperto, ágil, amigo, guerreiro, tem asas grandes no capacete, portanto, e é um guerreiro invencível quando toma a poção mágica. Portanto, ele transforma-se completamente, fica com muita força, é viajante, é dos mais viajantes da sua aldeia. O nome Asterix, Aster, vem de astro, estrela, o que é bastante interessante aqui para esta área. E asteriscos, também vem de asterisco, que é pequena estrela. Portanto, então, quer o nome, quer a personagem, representa uma pequena estrela, ou seja, alguém que é pequeno em dimensão, grande em força, inteligente, esperto, amigo, ágil. E, portanto, aqui a questão que se coloca é: será que no momento em que o Asterix nasceu oficialmente para a coletividade, será que todo o sistema solar e a nossa representação psíquica dele se ressoava com os arquétipos ou com as ideias centrais deste mesmo personagem? Então, se sim, se houvesse essa ressonância, à partida, o Asterix seria uma manifestação de um arquétipo, ou seja, de um modelo superior do deus ou do planeta Mercúrio, um deus esse que tinha asas no capacete, é ágil e fazia muitas pontes, e essa foi uma das coisas que a Asterix mais faz, é fazer as pontes entre determinado tipo de povos, fazendo essas conexões, e portanto, é sobretudo o planeta mais pequeno. No sistema clássico da astrologia, é o planeta mais invisível, ou mais pequeno, menor, como dizem os brasileiros, e, portanto, será à partida um astro com uma ressonância muito importante naquilo que Mercúrio significa. Agora, há uma diferença grande. E a diferença grande é que é a força invencível do Asterix como guerreiro, ou seja, ele é um guerreiro irredutível gaulês, que também o caracteriza muito, e é por isso que ele é herói. Ou seja, ele não é herói tanto pela parte da comunicação de Mercúrio, é herói mais pela combinação da inteligência de Mercúrio com a força de Marte, ou com a energia de Marte. Então nós esperaríamos uma certa ligação entre estes dois arquétipos, uma combinação dos dois. E, eventualmente, sendo ele um herói, embora não seja o típico herói solar, porque o típico herói solar é um galã bonito, forte, e não é exatamente essa característica física do Asterix. Aliás, se houvesse um ascendente possível ao Asterix, uma possibilidade, se fosse como um ser humano, é tendencialmente mais água do que outro elemento, no sentido em que a água está mais associada a pessoas de baixa estatura, como eu costumo dizer,
com estatura mais baixa, mas um lado emocional maior, ou seja, emocionalmente grandes, fisicamente pequenos. Agora, o que também caracteriza o Asterix e esta banda desenhada é que acontece num par, ou seja, num par de irmãos. Aliás, segundo a própria BD, eles nasceram no mesmo dia, exceto um dos números. Então, este não é um herói solitário, portanto, é um herói que tem um irmão, tem um companheiro inseparável, que é o Obelix, que é grande, gordo, um bocado infantil, excessivo, seja a comer, seja na guerra, gosta muito do seu cão, costuma levar sempre, ou muitas vezes, uma pedra às costas, porque ele tem uma profissão, que ele é escultor, digamos assim, de menires, ou menires, como queiram dizer, e o nome Obelix vem de obelisco, e também é uma variante de Obelus. Obelus é uma marca tipográfica que se coloca ao lado do asterisco. Então, asterisco, Asterix, Obelix, no fundo também são marcas pequenas que se usam em notas de rodapé. É interessante pela identidade a que estão associados. Agora, se Obelix estivesse associado a um planeta, o principal candidato, por algumas razões, por inúmeras razões, seria Júpiter, porque é o planeta maior do Sistema Solar, é um bocado ingênuo, muitas vezes nas suas manifestações, e é excessivo. Portanto, é grande, é obeso e muitas vezes é excessivo. Por vezes até, em algumas manifestações, e daí ele estar exaltado em caranguejo, ele é infantil. Em qualquer caso, poderia haver uma ressonância menor ou secundária a Saturno, pelo trabalhar com pedras e ter um menhir, e eventualmente um pouco de Lua pela infantilidade e porque tem sempre um cãozinho, que é o Ideafix, ao lado de quem ele gosta, que é uma espécie de pequeno filho, digamos assim. Portanto, estas são hipóteses e, em termos de elemento, se fosse, por exemplo, ou se o Obelix tivesse um ascendente, um signo ascendente, o fogo é o arquétipo mais associado às pessoas fisicamente grandes e emocionalmente pequenas, como por exemplo, no caso da água, como do Asterix, um Gandhi, no caso do fogo, o Obelix como um Donald Trump, por exemplo. Então, eles de facto arrasam com os romanos, que têm pânico deles, e vivem numa aldeia perto da água, rodeada por quartéis romanos, e eles têm uma característica, para além de estar bem disposto, é que são muito emocionais, muito intempestivos e facilmente também andam à pancada uns com os outros por motivos, por exemplo, de peixe. E, portanto, são muitíssimo temperamentais. Portanto, existem muitas outras personagens, eu vou só resumir aqui algumas. O Panoramix, o druida, que faz a poção mágica, o bardo, a Sorrento-Torrix, que ninguém quer ouvir, o chefe da tribo, Abraracorsix, que tem muito medo que o céu lhe caia em cima da cabeça, as tropas romanas, Júlio César, e também os piratas, que também têm tanto pânico que acabam por afundar o navio quando veem que os Asterix vêm a caminho para pouparem a pancadaria. Portanto, são só algumas lembranças, para quem já conhece também esta BD, mas também para enquadrarmos a energia do momento, do dia em que a banda desenhada foi lançada para o público, para entendermos de facto existe essa ressonância arquetípica ou não existe esta ressonância arquetípica. Então, temos aqui muitas curiosidades. A principal é uma concentração enorme de astros no signo do Escorpião, que é um signo de água e é um signo guerreiro. Então, se me perguntarem qual é que é o signo do Asterix, podemos dizer que, em termos de signo solar, é Escorpião, o que faz bastante sentido, atendendo a que toda a banda desenhada dos gauleses, o que os caracteriza é, de facto, a emoção forte e também a força indestrutível. Isso é que são irredutíveis. Mas existem aqui outras curiosidades.
Portanto, o que é mais, digamos assim, curioso e ressonante neste mesmo mapa é, por exemplo, esta conjunção de Mercúrio-Júpiter. Porquê? O que nós estaríamos à espera de surge uma história ou surge uma realidade destas, em que há um astro pequeno ou uma personagem pequena, mas que é chefe, que é muito esperto, mas que anda sempre ao lado de um gigante, ou seja, um muito pequenino ao lado de um enorme. Esperaríamos, por exemplo, isto que aconteceu exatamente neste momento da fundação ou do lançamento, que é Mercúrio, que é o planeta pequeno, o tal das asinhas, em conjunção, portanto, em Escorpião, que é o tal signo emotivo de água, e pessoas também elas tendencialmente mais pequenas, mas fortes emocionalmente, com Júpiter em Fogo, Sagitário, que é o tal planeta grande, um signo também muito forte, ou no seu signo mais forte, e portanto esta combinação Mercúrio-Júpiter retrata esta unidade das duas personagens umbilical, o que é, em termos de coincidência, muito significativo e que é reforçado pelo facto da própria Lua, que também é parte, digamos assim, dos personagens, está num signo duplo, Virgem, também tem a ver com as pequenas coisas e não nos podemos esquecer dos nomes deles também estarem associados às tais notas tipográficas. Então a Lua também muitas vezes é a alma, entre aspas, das personagens. Há aqui uma ligação direta a esta conjunção de Mercúrio e Júpiter como muito importante. Agora, o que acontece é que esta mesma conjunção Sol-Marte em Escorpião, que por si só é uma bomba de energia, está acentuada por... normalmente, quando um planeta está perto do Sol, diz-se combusto ou diz-se queimado, e muitas vezes até enfraquecido, o que neste caso não acontece. Aliás, aqui acontece exatamente o contrário. Portanto, e o contrário é um fortalecimento, porque Marte acaba por estar, nesta circunstância, neste dia em particular, a menos de 7 minutos do Sol, que na astrologia tradicional nós chamamos a posição Casimi, ou seja, quando um planeta está no coração do Sol. Estando no coração do Sol, está mais fortalecido e especial do que nunca. Então, temos aqui um planeta Marte no seu chamado domicílio, o seu signo mais forte, Escorpião, no coração do Sol e perto de Neptuno, que é um astro mágico, espiritual, druídico, o que, portanto, sinaliza esta força transcendente da qual que eles têm, portanto, e que eles vivem. Aliás, todos os personagens da aldeia, quando tomam a poção mágica. A poção mágica em si, que é, portanto, algo que é criado a partir de um caldeirão, não é? Com fogo e com líquidos, e portanto, tem muito a ver com esta dinâmica do escorpião, que é esta água borbulhante de um caldeirão mágico. Então, é também um signo misterioso, há um segredo sempre a envolver a poção mágica. Então, muito interessante que aqui questões centrais das personagens estejam aqui representadas, independentemente da hora que nós escolhemos. Não só isso, como também podemos acrescentar aqui Vênus em Virgem, o facto de eles serem celibatários, e portanto, diz-se na astrologia tradicional que a Vênus em Virgem está mais, digamos assim, desafiada para aquilo que é um romance convencional, um casamento, bem como outras particularidades que irei também desenvolver, nomeadamente esta ligação também de Marte e Saturno, e temos os três planetas associados à parte social, na sua força máxima. Marte em Escorpião, Júpiter em Sagitário e Saturno em Capricórnio. Ou seja, os planetas além do Sol, os astros além do Sol, na sua posição de signo de máxima força. Portanto, se isto fosse o mapa de uma pessoa, diríamos que ela teria condições para ter muita determinação e muita força de vontade para concretizar aquilo que queria. Agora, vendo aqui a hipótese de uma hora, portanto este é um mapa astrológico já com casas, já partindo do princípio uma hora, neste caso considerei 8 horas e meia em Paris, França, mas a maioria dos argumentos seriam válidos na mesma para outras horas, em que temos aqui, porque seria a abertura das bancas, ou entre as 7 e as 8 e meia, 9, a hora mais natural de abertura das bancas e de venda da revista, e portanto teríamos neste caso
um ascendente escorpião, portanto, o que tornaria a personagem principal Asterix uma combinação destas energias de Mercúrio e Júpiter na casa do eu, a casa 1, com o planeta Marte, conjunto ao Sol, e não nos esqueçamos que esta aldeia, de certa forma, era quase uma ilha no meio de um território todo ele romano, o que se adequa bastante à casa 12, que é uma casa de ilhas, coisas que estão muito isoladas ou muito cercadas, e no qual também há um segredo, que é o segredo da poção mágica. Neste caso, o exército romano, podemos considerar que, em geral, fosse governado por Vênus em Virgem, e o exército romano é todo organizado, todo estruturado, comparativamente com os gauleses tempestuosos, irascíveis e emotivos, mas em queda quer dizer que em decadência ou que não conseguem ter a tal força para combater. Podemos considerar também Plutão em Virgem, portanto, o facto desse exército romano dominar. Júlio César, podemos acrescentar, governado pelo Sol de casa 10, por ter uma coroa de louros, por ser o César, e o Sol está ao serviço de Marte, ou seja, está em busca desta poção mágica, desta força dos gauleses. Por exemplo, aqui a casa 2, Saturno, a casa das posses, podemos considerar este Saturno em Capricórnio como o menir de Obelix. Obelix, que será, lá está, a segunda personagem. Então temos aqui a primeira personagem mais Marte e Mercúrio, a segunda personagem mais Júpiter e, de certo modo, Saturno, que também está ligado à Lua, e o cãozinho podemos associar à Lua. Lua é essa, que como arquétipo está perto da casa 11, a casa dos amigos, o que também reforça esta mesma temática entre eles. E, portanto, isto é apenas, portanto, um resumo e uma interpretação possível destas personagens. E eu espero que tenha, pelo menos, ajudado aqui a ter outra visão, outra ideia do que é que pode ser a astrologia e, sobretudo, desta maravilha e desta, vamos lá ver, sofisticação que é o universo em que nós estamos a viver, em que nós pensamos que sabemos o que é a realidade, mas podemos não saber. E, na verdade, podemos ter um poder criador imenso na nossa mente, nos nossos pensamentos. E a mensagem final que eu queria deixar é para tu refletires sobre o poder que tens, o teu pensamento criador, e dares mais atenção a esses mesmos pensamentos e lembraste que podes ser também tu um criador do universo nesta nova era digital, particularmente porque podes também ter mais voz e espero que isto tenha feito refletir um pouco sobre, afinal de contas, qual é que é a verdadeira natureza do mundo em que nós estamos a viver e se o teu interior não terá também um poder muito grande, criador, através da tua mente e não só, para manifestar na realidade aquilo que tu pretendes. Grato pelo interesse. Para mais informação pode subscrever este canal ou visitar o site joamedeiros.com. Muito grato.